A coisa está difícil financeiramente. Eu ainda inventei de fazer greve, eu deixei todo mundo aqui em casa doido, porque eu vou receber um rombo de 17 dias no meu pagamento no mês que vem. Aí está todo mundo bem azedo, né, por causa disso. Mas a gente precisa levar a vida minimamente a sério. A coisa está feia, assim. O Brasil está caminhando para uma maldição. E eu estou vendo isso do ponto de vista político e ideológico, estou vendo isso, e estou vendo Deus falando isso. Estou vendo Deus falando isso para as pessoas. Ó, vai acontecer uma coisa muito ruim no Brasil. Essa semana eu estava numa conversa bem espontânea com uma pessoa e Deus tomou ela e falou isso comigo. Olha, estou contando para vocês. Vai haver uma coisa muito pesada nesse país. Eu vou livrar vocês. Vai haver uma coisa muito pesada. Eu vi isso essa semana. Então, a gente tem hora que a gente tem que ser desaforado nesse sentido, né? De ter ousadia, de falar assim, puxa, eu preciso lutar por isso. Eu ainda não lutei do jeito que eu queria, né? Eu consegui no domingo passado lá na manifestação para esse novo governador que já vai leiloar 95 escolas amanhã. Aí a gente fica assim, bobeira, eu quero ver como é que tá o meu salário, minha vida, meus filhos, minha saúde. Tá, mas gente, a gente lê um livro inteiro que ensina a gente a pensar como povo, né? E Jesus queria que a gente pensasse como igreja. Aliás, essa questão da gente pensar de maneira comunitária, ela é tão séria que o que nos faz indigno de participar da ceia não é se eu pequei, se eu me masturbei quinta-feira, se eu beijei na boca do meu namorado. O que me faz indigno de dar ceia é a perda desse sentimento de comunidade. Olha, se vocês não discernem o corpo, aí é claro que eu não estou falando de questões políticas, aqui eu estou falando de comunhão, a gente perde essa visão do corpo, né? Mas essa visão de corpo também deveria nos dar uma visão de comunidade, a gente tem que ter um compromisso com a sociedade onde a gente está. Estava falando isso com os meninos sexta-feira na aula, falei, gente, vocês são estudantes dessa escola desde o ensino fundamental, como é que vocês passaram 3 anos de ensino médio aqui e não me fizeram um grêmio estudantil? Claro que eu sei que quando os meninos tentam falar de grêmio estudantil, a direção fez lá em cima, né? Eu estou tentando fazer isso chegar lá em cima, que eu acho isso um absurdo, o serviço público contar com essas diretoras que reprimem alunos que têm o direito legítimo de se manifestar, né? Aí eu falei com eles, né, que um aluno da Escola Pública de Minas Gerais minimamente consciente, segunda-feira ia ter calote geral nas escolas. Nenhum aluno ia para aula. Se o professor está frouxo, com medo de ficar sem receber, os alunos deveriam não ir à aula, né? Porque o cara está começando com 95. E o Brasil é tão burro, alienado, que a gente não vê que isso aconteceu em São Paulo. São Paulo começou com 35, e aí, se eu não me engano, semana passada eles já privatizaram mais 100. Né? Aí Minas Gerais já começa com 95, durante 25 anos. Então a gente que é servo de Jesus, a gente tem que estar atento a essas coisas e falar, meu Deus, eu posso me dar o luxo de fazer alguma coisa. Não é só ficar criticando o Padre Júlio, né? Que vai lá na rua dar comida para os mendigos, para os perebentos, para os moradores de rua. E a gente é tão normalzinho que a gente não pode lutar por nenhuma causa coletiva e estrutural, né? É assim, ou você não faz nada, ou então você vira um Lícholas Ferreira, que é ficar indo lá lutar contra os direitos que a gente tem, né? E aí a gente tinha que ter esse sentimento de indignação, mesmo que a princípio seja um sentimento errado, que Jesus vai falar assim, olha, seu sentimento de indignação, Moisés, é muito bonito, mas eu te chamei para libertar o meu povo, né? Já o José, que só queria ser filho de papai, eu chamei ele para governar o mundo. E por aí vai, mas a gente vai se entendendo com Cristo na medida que a gente vai sendo a gente, né? Quando a gente vai lendo aquela profecia que está lá em Ezequiel 26, contra Tiro, né? Vai Ezequiel, levanta a lamentação contra Tiro. A gente lê aquela profecia e a gente não vê que ali tem um elogio às avessas. Porque Deus descreve o que Tiro fazia. Os teus encantamentos, os teus comércios, as pessoas se encurvavam para te receber, e você negociava, e tinha eventos, não sei o quê. Aí Deus está assim, se ele mandou o profeta levantar uma lamentação, ele está dizendo, eu gosto de ver vocês sendo humanos, eu gosto de ver vocês fazendo as suas costuras, eu gosto de ver vocês limpando a casa, eu gosto de ver você estudando, eu gosto de ver você assinando um contrato de trabalho, preparando-se para uma palestra, planejando a sua aula. Porque Deus fez o ser humano para ele ser humano.
para ele cultivar a sua vida, cultivar a sua história, cultivar as suas questões e, inclusive, lutar em relação a isso. Então, quando a gente fica dizendo, ai, Deus fez a lamentação em Tiro nunca mais existiu, ele está dizendo, puxa, vocês são tão competentes e não dedicaram essa competência a mim. Então, tem hora que no meio das nossas lutas, Deus vai aparecer e vai falar isso, ó, faz uma curva aqui, às vezes mais para a direita, às vezes mais para a esquerda, mas eu acho bonito vocês lutarem, eu acho legal vocês se esforçarem, porque esforçar-se é um dos critérios da existência, né? Sem esforço a gente não vive. Mas o que a gente faz? A gente faz isso aqui que está em Tiago, capítulo 3, versículo 15. Leu 13, né? Na verdade, Tiago 3, 13. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. O versículo 15 está dizendo, né, da sabedoria que a gente dá valor. O que é a sabedoria que a gente acha que a gente tem que buscar? Primeiro, que ele está falando de sabedoria sobre essa questão aí de fé e obras, né? O Tiago, o Martinho Lutero não gostava da carta do Tiago, porque o Martinho Lutero, ele descobriu que a salvação é pela graça. Então, pela graça sois salvos por meio da fé. E aí, se você for pensar na realidade que o Lutero vivia, ele tinha que ter antipatia do livro de Tiago. Porque ele está assim, meu Deus, o que mais tem aqui nesse catolicismo que eu queria reformar são obras, muitas obras. O que eu faço para chegar no céu? Aí tem a vinda de indulgências, tal, que isso tudo que a Igreja Católica fez virou nada perto do que as igrejas neopentecostais fizeram no Brasil, né? Agora o pessoal está até mais caladinho, né? Não estou ouvindo, não sei se é porque não está muito mais nos meios de comunicação, porque era aquele tanto de programas de televisão, a gente não assiste mais televisão direito, mas aquele tanto de programa da Universal, aquela coisa toda. Mas o que acontecia ali era o cara o tempo todo fazendo barganha com Deus, é sacrifício, é dar o seu melhor, lá, lá, lá. Aí a crítica a isso gerou uma outra geração que é muito parecida com a nossa aqui, nos nossos presentes, né? Que é assim, como eu não tenho que sacrificar nada a Deus, eu também não vou tributar nada a Deus. Eu nem agradeço, né? O Senhor se manifesta no nosso meio, Ele está conosco, Ele nos faz promessas, nos fala coisas lindas e a gente nem agradece. Meu Deus, eu acabei de conseguir uma coisa que só Ele pode dar. Aí a gente vai ficando assim, aqueles gratos ingratos. Gratos porque a gente sabe que isso é obra do Senhor, ingrato, que a gente nem agradece. Como assim que esse tanto de coisa aconteceu na sua vida e não teve uma solenidade? Jesus era solene, né? Olha, eu estou para morrer, mas vamos arrumar uma sala de jantar que eu preciso conversar com vocês. Solenidade. Né? E a gente perde a solenidade, a gente faz a gratidão virar falta de solenidade. Aí por que o Lutero tinha raiva do livro da carta de Tiago? Porque, na verdade, se a gente fosse pegar os bastidores de como os livros foram escritos, esse Tiago aqui, que era irmão de sangue de Jesus, ele tinha um probleminha com o Paulo, que era o cara esquisitão. O Paulo era o irresponsável, fazedor de greve, não tinha onde comer, ia viajar para o lugar que o negócio ia ficar tudo ruim para ele, mas ele estava muito preocupado em difundir o evangelho nos territórios greco-romanos, aquela coisa toda. E aí o Paulo escreve em todas as cartas dele, porque o Paulo, ele era um judeu que se converteu ao evangelho. Ele está assim, gente, os judeus não entenderam a mensagem, não são obras, não são ritos, não é solenidade. A gente é salvo por puro desígnio de Deus. Ele olhou para a gente e falou assim, eu quis salvar esse povo. Aí ele vai falar, beleza, a gente é salvo pela graça para a prática de boas obras. Aí ele vai falar, mas as boas obras são obras de misericórdia, obras de compaixão, obras de desafio, obras de fé, de você
não ficar com medo do futuro, porque Ele está conosco. E aí, como ele era um andarilho da fé, né? Ele não tinha morada fixa nem nada, e ele já sabia que ele ia acabar degolado pelo Império Romano, então ele se concentrou muito em deixar algo, que as cartas de Paulo, né? E o Tiago não, o Tiago não deu aquela valorizada em Jesus enquanto Jesus estava aqui, aí depois Jesus foi embora, o Tiago vira líder da igreja de Jerusalém. Então, enquanto Paulo era o sem destino, o homem que não dava em nada, que escreveu aquele monte de coisa que as pessoas mal conseguiam entender, Tiago estava estabelecido em Jerusalém. Então tinha que ver com a turma de Jerusalém, os apóstolos aí. Ele nem foi um apóstolo que andou com Jesus, mas ele acabou sendo eleito pelos apóstolos para ficar lá com a igreja de Jerusalém. E aí, como ele era um conhecedor de Salomão, a gente vê que a carta de Tiago ela é muito cheia de provérbios, que possivelmente ele era um cara que lia muito o Salomão, aí de repente ele se sentiu o Salomão daquela comunidade de fé, e ele é todo cheio de provérbiozinhos, né? Que é aquela coisa, olha como é que Deus visita as nossas psicologias, né? É aquela coisa assim, se meu irmão mais velho estivesse aqui, eu nunca ia me converter. Mas o meu irmão mais velho foi embora, parou de atrapalhar o nosso esquema, agora eu me converteu de verdade. Mas qual que é a estrutura dessa conversão? É que meu irmão mais velho não está aqui mais para me atrapalhar, né? Então Jesus, ele veio, Deus que se fez homem, ele já veio condenado a viver pouco, porque senão os irmãos dele não iriam viver. Você tem aqui na Bíblia o Tiago e o Judas, né, que escreveu o penúltimo livro. A penúltima carta do Novo Testamento é Judas. Os dois são irmãos de sangue de Jesus, irmãos por parte de pai, né? Filhos de José. E nós falamos isso para os católicos, eles ficam doidos. Não, é que no grego é que irmão significa primo, blá, blá, blá. Não, eles eram irmãos. Né? Aí, Tiago, irmão do Senhor, se fosse só isso, eles falariam também Pedro, irmão do Senhor. Porque né? Senão joga por terra toda a teoria da castidade, da Maria santa e pura. Exatamente. Mas Maria era santa e pura exatamente porque ela era uma mulher que amou José e fez filhos com ele. Essa é a santidade de Maria. Nossa, eu tenho que entender, mas é porque foi necessário numa época. Posso interromper? Pode, deve. Uma época da história, uma época da igreja, foi preciso criar esse culto a Maria. Uhum. Então a Maria passa a ser a figura mais importante. Aí ela é chamada de co-salvadora, co-partícipe não, ela é co-salvadora, né? E a igreja fez um culto a Maria, então assim, tudo era muito mariano. Então se você descreve uma mulher comum, casada, que experimentou sexo, que experimentou vida normal, não colava para os olhos, não colava, principalmente das freiras e dos padres, não colava. Então por isso, aí se criaram inclusive a teoria da assunção de Maria. Maria sobe aos céus com Jesus. Então tem o dia da assunção de Maria, a ascensão de Jesus e a assunção de Nossa Senhora. E eu, por exemplo, estou falando da minha experiência, né, que é um pouco louca, mas é isso. Eu estudei em colégio católico. E o culto a Maria era muito mais forte do que qualquer outra figura da igreja. Antropologicamente falando, é compreensível essa preferência da humanidade por Maria. Também acho. Porque a humanidade, palavra feminina, é muito sofrida. Muito. E a humanidade não consegue identificar a salvação numa figura masculina. Condensaram, né, na Maria toda a possibilidade, toda a dor nossa, todo instinto materno. É a figura feminina da mãe, né? Tanto a mãe. Que a questão da maternidade fica tão acentuada a partir daí. Ai de nós mulheres, se não quisermos sermos mãe, a gente está cometendo um pecado muito grave contra a natureza, muito grave. É impossível pensar isso. Na minha escola, por exemplo, a gente, no dia do nosso casamento, não podia casar na capela do colégio, porque era linda, maravilhosa, mas o bispo não deixava. Tá, tinha isso. Então a gente casava na outra igreja e existia um ritual de passar na capela da igreja, o noivo, a noiva, já esposo e esposa, depositarem ali, né, ter uma bênção especial, depositarem ali buquê, seja lá. Eu fui a única que não fiz isso, e feri, meu pai ficou tão magoado comigo, que Deus me livre. Então, assim, tem essa história, sabe? E todo mundo ia à igreja,
todo mundo tinha esse devocional a Maria. Então, assim, tudo que deu errado na minha vida daí para frente, tivesse ido à capela da igreja, do colégio, feito o culto a Maria, teria evitado algumas coisas. E aí a gente precisa ouvir os ateus, porque eles é que nos trazem pérolas nesse sentido, né? Porque se a Maria é uma necessidade antropológica da humanidade, nas religiões cristãs, é necessidade antropológica, que é a sabedoria humana, animal, carnal, demoníaca. Porque é uma necessidade humana. E aí, se ela é uma necessidade humana, ela também é uma tragédia humana, porque então a Maria é o nosso modelo de pureza, e uma mulher pura é uma mulher que não se pode dar ao desfrute, né? De jeito nenhum. Uma mulher santa não pode ter prazer. Nem usar vestido curto. E aí é como se Deus estivesse falando, mas vocês são bobinhos demais, meu. Eu digo para as mulheres para serem santas na plenitude do seu prazer, que na verdade, quando o texto bíblico fala que o teu desejo será para o teu marido e ele te governará, é uma constatação. A psicologia da mulher mudou, agora vai ter que ficar vendendo o desejo dela para essa bosta desse homem. Né? Não é uma maldição, não é uma bênção. A bênção era Eva antes da queda, né? E é maldição que deveria entrar em tudo aquilo que Jesus veio redimir. Por isso que Jesus, no dia a dia, o que ele faz? Ele vai andando acompanhado dessas mulheres, dadas ao desfrute, né? Que eram, como eram vistas as meretrizes, que vivem isso porque merecem isso. Daí a palavra meretriz, né? Merece isso, fez por onde? Então, a redenção já começa aí. E aí as pessoas não conseguem ver isso. Aí, antropologicamente falando, a humanidade nem quer saber disso. Eu fiquei assustado com o terceiro ano, fica fazendo festinha, né? O dia D e tal. Eles botaram uma música lá do dia D, como é que é? Eu não faço não sei o que lá de graça, não sei o que lá. E o cara acabando com a raça das meninas, e eles colocaram aquilo lá e xingando as meninas, tudo quanto é coisa. Eu tô assim, gente, foi no dia que a lei da misoginia foi aprovada. Mas assim, as meninas gostam disso, de falarem que ele vai meter de graça e sair pra lá, né? Que ele, tipo assim, eu tenho honra demais, o meu negócio é de graça. Eu dou de graça e dou um pica né? Ele leva um pé na bunda. Aí você pensa assim, gente, a humanidade... E isso é que é a maldição. A humanidade é maldita, e maldição significa até o mais ingênuo adolescente, ele bebe isso como se bebe água. Ele não tá nem aí. Ah, professor, não, a música é legal, porque a batida é legal, né? Aí o vídeo ficou bom, com aquela letra que tá acabando com quem tá no vídeo. É uma longa discussão. A gente nem sabe se essa lei da misoginia vai valer muito na prática, porque talvez as adolescentes querendo dançar essas músicas que acabam com elas, né, não vão querer que recorra contra isso, né? Mas quem falou que as meninas não gostam disso? Não é questão de gostar ou não gostar, é a ideologia, né? É uma música toda red pill, assim, não, eu chego, faço de graça e sai daqui, coisa ruim, né? Então, aí a Maria carrega esse paradoxo da mulher que vem socorrer a humanidade, a grande mãe, mas é uma mulher que, para ser mulher e para ser mãe, não pode ser fêmea, não pode ser Simone de Beauvoir. A Simone de Beauvoir escreve um livro para resgatar a fêmea, né? Quando Martim Lutero teve ideia do que significava isso, que o Tiago acabou se tornando o oposto do apóstolo Paulo, tanto é verdade que quando Paulo morreu, ele morreu sozinho, morreu desprezado. Não existe registro bíblico de que Tiago e os apóstolos foram lá protestar. Nada, estava cada um cuidando da sua igreja. Claro, que ali era muito mais difícil, né? Não era fácil você ir de Jerusalém para Roma, né? Mas a notícia rolava e tudo, né? E aí, o Tiago, o Martim Lutero falava que era para pegar essa carta de Tiago, do Apocalipse, para queimar, rasga isso, queima isso, porque esse cara está desvirtuando a revelação que Deus nos deu. Porque o Tiago está dizendo assim, a sabedoria, ele fala assim, né, no versículo 13, quem entre vós é sábio? Mostre mansidão de sabedoria mediante com digno proceder as suas obras. Ele está falando, você é sábio? Como é que fala? Quem sabe faz, quem sabe mostra,
Né? Quem sabe faz, quem não sabe manda. Isso. Manda fazer. Aí ele tá assim, né? Se você é sábio, mostra-me fazendo. Fica de blá blá blá, não. Né? Que, aliás, é até uma coisa que o Brasil gosta. Não, vou ficar estudando, não, filosofia, vou lá e faço. É mais ou menos isso que ele está falando. Ele está praticamente dizendo assim, fica lá filosofando igual Paulo, ele nem entende direito aqui as cartas dele, mas mostra-me a sua sabedoria fazendo. Então, isso para nós que estamos distantes daquela briga, daquela guerra tácita que existia entre Paulo e Tiago, tácita porque, na verdade, se o Tiago comandava a igreja de Jerusalém, o Paulo estava no mundo inteiro falando contra aqueles costumes da igreja de Jerusalém. E o próprio Espírito nos apóstolos falou assim, quem falou que eu ia derramar meu Espírito sobre vocês para vocês ficarem em Jerusalém? Vazem! Aí Deus mandou uma perseguição que era para todos eles irem embora. Sai daqui todo mundo, vocês têm que ir para o sul do mundo, pregar o evangelho a toda criatura, saiam daqui. Aí por isso que o Tiago, irmão do Senhor, que não foi daqueles apóstolos que andavam com ele, é que vira bispo na igreja de Jerusalém. E amém, cada um com a sua vocação, dentro daquilo que recebeu, dentro daquilo que consegue interpretar. Mas que o Martinho Lutero, quando entendeu isso, ele ficou invocado. Tira Tiago, não vale, não precisa. Se tirar o Tiago da nossa Bíblia, ele não vai fazer a menor falta. Então, na Bíblia de Lutero, ele entendia, então, que o Tiago era um adendo, não era para ficar no meio das cartas, né? E aí, ele já gostava muito da carta do Paulo aos Romanos, né? Então, o Tiago tinha essa mentalidade. Só que aqui para nós, o que eu queria que a gente refletisse de maneira rápida, é esse versículo 15. Ele está dizendo, se vocês têm no coração de vocês inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos vanglorieis disso, nem ainda mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, é terrena, animal e demoníaca. E aí ele traz para a gente exatamente o que é a sabedoria, ou na verdade, o que é a existência de uma pessoa que não anda com Deus. Seja Paulo, seja o Tiago, os dois concordavam. Não existe vida fora de Jesus. Igual o Tiago dizia aqui, não existe vida fora do meu irmão, viu, gente? Depois que ele morreu que eu entendi isso, mas é verdade, não tem vida fora dele, não. Fora dele é sabedoria, sim, mas é terrena, animal e demoníaco. E essa é a gradação, né? Começa tudo com o terreno. Nesse sentido, todos nós aqui somos frutos da natureza. Todos nós aqui, querendo ou não, nós somos frutos da natureza. Por isso que eu gosto dos movimentos sociais que não esquecem de que a gente é um ser da natureza. Eu sou contra a biologização da humanidade, mas eu também sou contra como é que a gente vai chamar? Quando a gente acha que a gente pode existir sem cérebro, né? Sem o meu cérebro biológico, eu não existo. Sem a minha estrutura neuropsicológica, eu não existo. Porque, antes de tudo, criou Deus, pois, o ser humano do pó da terra. Não adianta eu me dizer ser humano e fingir que eu não tenho cérebro. E aí a gente vai para as questões da discussão étnico-racial. Não adianta eu falar que não existe raça, que somos todos pessoas. Existe sim, nós somos produtos do pó da terra e nós somos formados originariamente de determinadas questões. O que não se pode é ficar ligado a isso, que é isso que os racistas gostam. Né? Quando você entende as origens étnico-raciais, você consegue entender até o porquê dos fenótipos humanos. Mas o racista, ele quer dizer o seguinte, que um fenótipo branquelo é superior a um fenótipo mais aborígene, por exemplo. Né? E aí que vem as questões de gênero, porque não adianta você ter toda uma abertura sobre a questão de gênero se existe uma questão original. Ninguém pediu uma determinadas pessoas nascerem com determinado aparelho reprodutor. Eu não posso basear minha vida nisso, mas eu também não posso apagar isso. Aí é que vem os questionamentos das feministas sobre essas questões de gênero que são colocadas assim, aceite assim, né? Essa semana a gente teve uma discussão lá numa das turmas por causa disso. Nós temos uma aluna trans, que eu falei com os alunos, gente, vocês entram na sala de aula. Eu olhei para a aluna e falei, ela é uma mulher, simples assim.
Que aí eu fiquei sabendo que tem rapazes lá planejando que eles querem invadir o banheiro das mulheres para bater na menina. Então assim, epa, isso é uma discussão comunitária, né? Aí eu tava falando com eles, mas essa questão que a gente está conversando aqui, ela é completamente diferente dessa coisa mais geral, porque aí as feministas americanas, por exemplo, o que elas estão fazendo? Elas estão pegando várias filmagens de banheiros públicos, onde elas vão no banheiro público de shopping. As mulheres nascidas de sexo feminino estão no banheiro público de shopping, se elas estão lá com alguma fantasia, elas não flagram umas às outras se acariciando no banheiro público. Aí elas estão pegando lá as mulheres trans, a maioria são transgêneros, então elas continuam com o órgão originariamente masculino. Aí mulheres trans se masturbando, né? Aí mulheres trans se masturbando fenotipicamente como, né? Tem identidade trans, mas o pênis está ereto como o de um homem. E aí a discussão é, como é que a gente não pode estranhar isso? E aí no Brasil isso tudo já é assim, de maneira rápida criminalizado, mas não, a coisa precisa ser problematizada. E aí é fruto disso que eu estou falando aqui, que por mais que você tenha toda a sabedoria, todo o entendimento, antes de tudo você precisa entender que você tem um cérebro. Se eu não me alimento direito, minha sabedoria vai ficar truncada, né? Se eu não tenho alguns ritos, né? Aí vem aquela discussão, mas isso é uma coisa rara, não sabemos, né? É um problema que o pessoal está mostrando. A questão é que a gente não pode existir sem saber isso. Mas não é parar aí. Porque essas discussões que eu acabei de falar aqui, elas estão lá no campo da política e da ciência. Ou uma alimenta a outra, né? Ele está dizendo assim, mas quando vocês esquecem de Jesus e partem para essa questão humanitária, do alimento, do gênero, da questão socioeconômica, da raça, aí vai ficando aquela sabedoria amargurada. E a sabedoria amargurada, ela é fruto de... A gente tem 2 cachorras aqui em casa. É incrível quando você dá um alimento para elas que elas não gostam, né? Aí você coloca ali. Aí eu dou para a preta nem olha. Branca, na mesma hora ela consome o alimento. Aí, ó, é uma sabedoria animal. Que na natureza as pessoas vivem de disputa, de vigiar o território, de eu só estou comendo esse alimento porque eu não quero que a outra coma, né? Eu preciso trocar de carro todo ano porque eu preciso mostrar minhas competências. E a gente traz isso para a fé. Não, eu preciso mostrar para esse bairro que eu sou abençoado. Então você está assim, gente, eu tenho bênçãos e segredos para vocês, mas eu não chamei ninguém para ser mais abençoado do que o outro, para ficar ostentando isso, né? O que vocês têm que ostentar para os outros são as boas obras que eu coloquei em vocês. Curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expulsar demônios. E isso é que a gente tinha que ostentar. Ostentar no sentido de que se eu sou cheio do Espírito Santo, isso vai ser resolvido. Agora, o melhor de Deus ainda está por vir, dado por Deus. Olha, dessa rua inteira Deus livrou só a minha casa. Aí você começou na fé e terminou na carne, porque essa é uma sabedoria terrena, animal, demoníaca. Na Terra as pessoas procuram autoridade. O que faz esses movimentos aí, tipo... Como é que é o nome do pessoal lá? A maçonaria? É maçonaria? Mas tem um movimento que é junto com a maçonaria. O pessoal que sobe a montanha lá? Legendário. Isso. Aquilo ali é a sabedoria animal. Porque horda de macaco que está procurando uma liderança, né? Os bois é que precisam de um líder. Jesus acabou com isso quando ele falou assim, olha, vocês sabem que, de acordo com a sabedoria humana, carnal, demoníaca, os homens governam sobre os outros homens, né? Você é um servidor público? Tem todo um critério de hierarquia ao qual você deve recorrer. Beleza. Mas entre vocês, minha comunidade, minha igreja, meu povo, não é assim. Entre vocês, o menor será o maior. Porque entre vocês, só um é o Deus e Senhor de vocês. Ele diz isso em Mateus 23, né? E que fique claro, entre vocês não existe guia, não existe mestre, não existe Senhor, porque um só é o guia de vocês, é o mestre de vocês, é o Senhor de vocês. Mas a gente fica procurando guia, a gente fica procurando liderança. A senhora estava ouvindo um negócio comigo ali no banheiro agora. Aí o líder que fala se você pode namorar. Isso é sabedoria de macaco. Porque quem vai dizer alguma coisa, aí agora eu vou dar carteirada.
Eu lembro que eu fiquei muitos anos da minha vida me culpando porque eu me apaixonei muito cedo pela Sônia, porque eu, dentro dos meus critérios bonitinhos, eu achava que eu só podia namorar com 18, porque foi assim que eu aprendi na minha sabedoria terrena, animal e demoníaca. Demoníaca é o último estágio dessa sabedoria, né? E eu ficava me culpando, até que um dia Deus usou alguém, eu tinha 15 anos, e falou assim, olha, não fica se culpando por isso não, que fui eu quem coloquei esse sentimento no seu coração e no dela. Aí Deus falou um monte de coisa, de segredo sobre a família da Sônia para mim, quando eu tinha 15 anos. Assim, olha, fulano, ciclano, betano não são assim não, você vai ver que eu vou fazer isso, isso, isso. Fulano vai até chorar, mas ele não é assim. Quando você vê isso acontecendo, eu que estou fazendo isso. Eu tinha 15 anos quando eu vi isso. Aí eu, nossa, que alívio, né? Quer dizer, então, que eu não estou errado de estar apaixonado por essa menina. Mas aí, a gente é crente, né? A gente descobre que não é errado você se apaixonar. A gente teve que enfrentar o ministério da igreja por causa disso. Eu fui chamado... Porque, por causa de você, muitos adolescentes agora estão namorando. Assim, nossa, eu sou poderoso mesmo, né? Nunca conversei com os adolescentes que estão namorando. Mas não é não, porque o cara queria que a Sônia casasse com o filho mais novo dele. Ele estava enchendo a paciência. E aí... Mas aí você resolve a culpa de ter se apaixonado cedo, mas você fica a sua juventude inteira se culpando pelos seus desejos. Que é engraçado, se você está apaixonado pela pessoa, você tem que desejar a pessoa. Mas aí na igreja era, né? Aí ele está dizendo, isso tudo é sabedoria terrena, animal, demoníaca. Terrena por quê? Para as coisas funcionarem na terra tem que ter hierarquia. Igreja tem que ter norma, tem que ter confissão, tem que ter um monte de coisinha. Ele está assim, beleza, gente, na medida que for possível, andem nessas regrinhas, como eu andei, Jesus diria, né? Eu estava lá no templo em Jerusalém, não, foi lá em Nazaré. Estava em Nazaré, tinha um cerimonial lá. O que é o cerimonial? O coroinha me dava o livro, eu abri o rolo no livro de Isaías, entreguei para o coroinha, sentei, porque essa é a celebração daquele momento. Mas quando que eu estava preso naquilo? Quando eu curei um leproso, falei com ele, vai lá fazer o sacrifício que você tem que fazer. Mas quando que eu fiz disso a minha regra de vida? A regra de vida de vocês é terem sabedoria que vem do alto. E às vezes a sabedoria que vem do alto é você cumprir as regras, mas depois falar assim, olha, eu curei no sábado sim, tá? Porque você não tem boi nessa casa? Se o seu boi cair no buraco no sábado, você não vai acudi-lo? Então tem um ser humano aqui, ó, eu precisei acudi-lo no sábado. Ah! Mas aí a sabedoria do alto tem que ter confronto, né? Vai ter que ter. Então, a terra precisa de regras, de questões, de contratos? Sim, mas não deveria ser essa toda a nossa vida, que é a sabedoria terrena. Porque se a gente fica só com a sabedoria terrena, ela não evolui, né? Ela involui, ela vai descendo ladeira abaixo. É o inferno na nossa personalidade. Porque aí você se torna um cumpridor de regras tão maravilhoso, que aí você fala assim, né? Olha, eu sou um homem de 50 anos, nunca fui preso. Como se todo mundo que fosse preso é um descumpridor de regra. Às vezes a pessoa foi presa porque ela cumpriu a regra. Por que Jesus foi preso e crucificado? Porque ele cumpriu a lei do amor. E a sabedoria humana não suporta a lei do amor. A sabedoria humana é... Não. A gente tem um conchavo aqui, né? Igual uma das escolas que vai ser entregue pelo Zema. Aliás, as escolas vão ser entregues pelo Zema amanhã, porque a maioria dos diretores tem essa sabedoria animal. O que é sabedoria animal? Meu filho, eu não gosto que o governador faça, mas eu não vou fazer nada não, porque eu tenho que pensar no meu, né? Estou quase aposentando, mas eu sei que pensar no filho dos outros o quê, meu filho? Não, estou cansado. Não vou discutir isso não, nem fala disso na sala de aula. O que é isso? Sabedoria animal. Porque o animal, por instinto, ele tem que pensar no dele. Só que o ser humano, salvo em Cristo Jesus, não deveria conduzir a sua vida por instinto. Por isso que quando Jesus fala essa frase, que o menor entre nós teria de ser o maior, ele está dizendo, vocês estão comigo para perder por um simples fator. Quem está em mim já ganhou. Eu estou preocupado em perder o que se eu já ganhei? Obviamente que ele vai ter instruções internas, né?
ele não tem medo do conflito, né? Quando ele está lá numa solenidade com seus apóstolos, aí ele fala, um de vocês vai me trair. Aí todo mundo ficou, eu, Senhor, eu. Aí ele vira para o João e fala assim, é o Judas, você vai ver que na hora que ele pegar o pão no prato, aí João fala, quando Judas meteu a mão no prato, Satanás entrou nele e ele saiu. Aí todo mundo achou que ele foi resolver alguma coisa. Não, ele não foi ao banheiro não, ele foi para o inferno, literalmente. O inferno existencial, que até nisso há obras escandalosas de salvação, né? Então, a gente não pode parar na sabedoria animal, que ela é bonita para a natureza, né? A planta carnívora, ela tem a sabedoria animal dela. Ela precisa de uma proteína, na hora que a mosca pousa, pronto, vai virar. As aranhas, por exemplo, alguma deve estar por aqui, né? Elas são tem uma ali. Se elas estão ali é porque tem coisa para elas, sabedoria animal. Onde vai passar mosquito, eu armo a minha teia, né? E aí a aranha mata tanto que na hora dela morrer a gente também não fica com dó, porque ela já comeu tanta gente ali, né? É a sabedoria terrena, é o ciclo da natureza, é a teia alimentar, é a cadeia alimentar. Outro dia a gente foi visitar uma pessoa, eu e a Sônia, aí a pessoa fez uma recepção toda vegana pra mim, tadinho, fiquei assim, comovido com carinho, porque às vezes a pessoa vê a gente falando contra a violência contra os animais. Aí, eu não sou vegetariano e nem vegano, porque a gente tem uma sabedoria terrena. A gente está aqui, está no ciclo da vida, a gente precisa comer alguma coisa. É a B12 que a gente encontra na proteína animal? Acho que é a B12, né? Que tem que comer carne vermelha, é isso mesmo. Aí, por exemplo, para eu me prevenir do Alzheimer, eu preciso comer carne vermelha, né? Então, é necessário isso. Infelizmente, estamos nesse mundo amaldiçoado e precisa viver assim, né? Mas aí, quando a gente está falando contra a violência contra os animais, eu estou falando dessa covardia capitalista de, puxa, deixa a vaca escolher o boi com quem ela quer cruzar, deixa a porca viver feliz, aí não tem que criar as bichinhas numa gaiola em nome do lucro. E isso sim, ó, não é nem mais sabedoria terrena e animal, agora já é uma sabedoria demoníaca, porque esse tipo de produção de carne é do diabo. É cruel você não deixar um ser do qual você vai precisar se alimentar viver, né? Agora, sobre o morrer, gente, né, ó, acabei de matar um monte de criação de Deus aqui agora. É inevitável, na hora que você faz assim, ó, pronto, matei um tanto de vírus, fungos e bactérias aqui agora. Né? Os vírus ainda se safam, que eles são menores do que as minhas impressões digitais, ele deve estar aqui ainda. Mas bactéria, você está vivendo e está matando. Isso não é uma coisa que está no seu controle, né? Agora, eu acho uma vergonha, por exemplo, o Brasil ser líder. O Brasil é líder de proteína. O que significa isso? Que ele tortura milhões e milhares de criação de Deus por dia. Eu tenho vergonha disso. A gente precisa se alimentar? Sim. Mas não precisa ser do jeito que o capitalista faz, não. Né? Por exemplo, o Jacó foi muito abençoado por Deus. Ele não era capitalista. Engraçado que é isso, né? Até os nomes mudam. Por que existia na antiguidade a profissão de pastor? Porque o pastor era aquele que tinha a função de cuidar da ovelha, do gado e tudo. Tinha pastores mau caráter? Tinha. Mas o bom pastor, Jesus traz essa figura, né? O bom pastor, como o rei Davi era, ele dava a sua vida, ele tinha amor por aqueles bichinhos que ele criava. Aí o Davi, quando foi falar com Saul, que é isso, rei? De boa. Olha, quando foi preciso, uma vez um urso ou um leão já tentou entrar no meu rebanho, eu matei os dois. Davi era isso. Se eu matei leão e urso, a Golias golou, filho. Golias, em nome de Jesus, eu vou para cima daquele demônio, que naquele contexto era. Então, o pastor deu lugar ao criador de gado, que é o cara que fica lá o dia inteiro batendo nos porcos, torturando a porca. Isso é o próprio inferno na terra. A gente não devia gostar disso. Isso é sabedoria demoníaca. Que é isso, irmão? O grande empreendedor. Acho que eu já falei aqui, né? Que eu acho uma perversidade existir nas escolas, pelo menos públicas, um tal de empreendedorismo, porque o empreendedorismo é essa sabedoria terrena
animal e demoníaca. Você não pode ensinar o amor ao próximo, você tem que ensinar como lucrar. E como lucrar é zootecnia. O que é zootecnia em geral? Não se compadeça, meu filho, porque senão o lucro não entra. Né? Mas quando eu falo isso, eu não sou contra a gente se alimentar de proteína, não. Porque junto com o nosso alimentar-se de proteína, deveria também estar o quando jejuares, né? A gente tem que desintoxicar. Tem que se desintoxicar desse sistema. Então, a gente precisa entender isso, né? Nessa materialidade que a gente produz, a nossa materialidade deveria ser carregada de espiritualidade. De entender assim, se eu tenho esse entendimento, não quer dizer também que o menino lá que está lá desesperado, trabalhando numa produção de carne animal, que agora eu vou ter que olhá-lo com ódio, não. Ele é um cidadão, ele está desesperado, ele precisa de emprego. Agora eu preciso, num sentido mais amplo, lutar contra isso. Eu preciso me associar com quem luta contra isso. Eu preciso, mesmo sabendo que a terra está destinada para a destruição, eu preciso semear paz, vida, amor. Aliás, o que a gente tem de maravilhoso aqui só foi assim por causa de toda essa semeadura que essas pessoas fizeram. E elas não fizeram pensando em si, elas fizeram pensando no corpo. E aí o Paulo vai dizer, por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que já morreram antes da hora. Por quê? Porque não discerniram o corpo, não quiseram semear para a paz, não andaram de acordo com o príncipe da paz. E para eu andar de acordo com o príncipe da paz, eu preciso me posicionar contra esse absurdo. No nosso caso, mais imediato, que vai acontecer segunda-feira. Mas Jesus continua, olha, quando vocês rejeitam a caminhada comigo, aí vocês vão ficando entregues à vida como ela é, e a vida é assim, a vida é cruel. Fez greve, meu filho, vai receber 17 dias descontados no seu pagamento. A vida é cruel. Mas não liga para esse homem, não. Quem manda na sua vida não é ele, sou eu. Né? É porque as pessoas falam, né, que é mais fácil Deus converter o coração do que converter o bolso, né? Porque na hora do bolso ninguém luta, na hora do bolso todo mundo chia. E eu fico assim, oh meu Deus, sei que a gente precisa disso, mas eu sei que o Senhor é por nós e que Ele proverá. Se o Davi ficasse pensando nas necessidades específicas dele, olha, Davi já tinha esposas que ele podia ter na época e filhos. Ele era um vagabundo em Israel. Um vagabundo em que sentido? Tinha que ficar fugindo do rei Saul. Imagina se ele fosse monogâmico, né? Que naquela época as mulheres nem eram ouvidas, mas aí se ele fosse monogâmico e tivesse que ouvir a sabedoria da esposa, ele nunca ia ser um Davi. Mas de novo, Davi, não, Davi, por favor, a gente tem que ser mais esperto. Se o Saul te persegue, não, mas que espiritual o quê? Esse cara está te atormentando, lá vai você de novo. E aí, naquele período, ele não precisava ouvir as esposas, né? Quando muito, ele ouviu a Abigail, foi com a Abigail que ele se casou, que era sensata e formosa, que ele ia lá matar o Nabal com raiva que ele estava, que ele era temperamental, né? Vou matar aquele infeliz. A gente está aqui, ó, dando tudo de nós, esse cara está tratando a gente assim, vou matá-lo. Aí chega a Abigail, conquista ele com a sabedoria dela, e o Nabal morreu de doido mesmo, e aí ele foi e se casou com essa mulher sábia. Mas não se diz que ele ficou ouvindo a sabedoria de Abigail o tempo inteiro, né? Isso que eu estou falando, cada tempo com o seu próprio mal, né? Com a sua própria cegueira. Aí as nossas cegueiras agora, que a gente é muito centrado, nós somos uma família, mas eu acho que está na hora da família ouvir a voz de Deus, de falar assim, cara, eu preciso abraçar a loucura desse membro da minha família, porque eu não posso ficar com vergonha de ser amoroso. Eu não posso ficar com medo de perder por aquilo que é coletivo. Eu não posso ficar com receio dessa santa indignação. Porque grande pecado cometem os evangélicos que receberam de Deus palavra, vida, promessa, garantia, quando se omitem nessas lutas sociais. Eu fui esses dias para essas greves falando com Jesus, ô Jesus, eu nem sei se o que eu estou fazendo está certo, mas por favor, me ajuda a fazer alguma coisa que presta.
Isso é tão grave, esse governo está entregando a nossa educação nas mãos dessa gente, que as escolas vão ser leiloadas por empresas estrangeiras, lá na Bolsa de Valores de São Paulo, ou seja, tipo, um cara lá do Catar, que já tem uma filosofia de vida nada bem-vinda, vai coordenar, vai mandar, vai contratar escolas do Brasil que tem uma outra realidade, né? A escola aqui perto de casa, que é uma das modelos desse projeto, a Sônia sabe. Quando o projeto entrou lá, os professores efetivos tiveram que fazer o quê? Cada um arrumar uma outra escola para trabalhar. Porque a empresa que vai administrar a escola, aí a ideia, não, que vai ser mais eficiente. Que eficiente, tá uma nojeira. Aliás, já teve gente morrendo com a cobrança que eles fazem. Ah, quem coordena isso? Ah, uma empresa lá da Bahia. Meu Deus do céu, dinheiro público pago por nós, a gente não vai fazer nada. Aí essa pregação fica até parecendo assim, ah, Leleco tá falando de política. Não, gente, eu estou falando de que em meio à vida como ela é, Jesus falou, gente, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Mas de repente você só vai descobrir o jugo suave e o fardo leve sendo autêntico, próprio. O que é próprio? Pera aí, cara. Eu estou nesse negócio aqui, eu preciso lutar contra isso. Quando uma conta nossa vem mal contada, mal registrada, a gente não vai lá lutar por essa conta? Por que eu não posso lutar por alguma coisa que é coletiva até segunda ordem? Porque Deus pode chegar e falar assim, não. Eu entendi sua boa intenção, mas nisso aqui eu não quero que você vá, não. Aí sim, né, gente? Nós temos a alegria, nós aqui temos essa alegria, esse luxo, esse prazer, esse privilégio de ter ouvido a voz de Deus com instruções bem específicas. Concretamente ouvindo a voz de Deus. Então, a gente precisa levar isso a sério. Do contrário, vai virar uma sabedoria amargurada. O que é sabedoria amargurada? Ai, já apanhei tanto, né? Ai, poucos e duros foram os dias de teu servo. São 70 anos que teu servo tem, diz Jacó para o faraó. Ou então Salomão no Eclesiastes. Eu fiz, acumulei, militei, lá. No final das contas, tudo é vaidade, correr atrás do vento. Em Cristo, as coisas não tem que ser vaidade, não. Aí, em Cristo, a gente tem que ter a convicção do apóstolo Paulo, né? Em Cristo, eu já estou nele, eu já estou na vida eterna. Eu nem sei se as minhas conquistas vão dar em alguma coisa aqui. Eu sei que o que eu estou conquistando é para a eternidade. Que foi o que o próprio Jesus fez em pessoa, né? Ele falou, olha, quando eu for erguido do madeiro, como a serpente foi erguida no deserto, eu atrairei todos para mim. E aí, disse o profeta, né, vislumbrando o dia do Senhor, e aí ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Vai ser um trabalho que aparentemente não deu em nada, mas foi um trabalho. E quem está em Cristo Jesus tem que parar de andar pela aparência, né? Tem que entender que o tratamento é aquele que Deus vai dar. É aquele que vai segredar. E Deus tem colocado pessoas assim para cruzar com o nosso dia a dia, vira e mexe. A gente precisa pegar isso, a gente precisa anotar isso, né? Se é para ter alguma coisa concreta, meu Deus, Deus falou, deixa eu escrever. Porque na hora que eu estiver na calamidade, eu vou lembrar e vou falar assim, olha, eu posso crer no amanhã, porque Ele me garantiu isso aqui. Ele me garantiu. Então, para a gente não ter essa sabedoria que é lógica, que é terrena, que é animal, e a sabedoria do animal é muito bem-vinda para o animal. Agora, quando a gente insiste em ficar na sabedoria do animal, quer ver o primeiro sintoma de que uma comunidade tem a sabedoria do animal? Eu percebi isso quando eu trabalhava com adolescentes numa igreja. Aí o líder máximo de lá, ele era presidente de um seminário, e aí ele falava com muito orgulho, o folder do seminário dele, a propaganda tinha uma página todinha só sobre um negócio chamado princípio da autoridade. Aí eu falava com os meninos, eu estava ali, era para isso, né? Eu estava ali, era para poder mostrar a contradita. Assim, olha que estranho isso aqui, gente. Por que um seminário tem que vender princípio da autoridade? Eu falava para ele, isso é a sabedoria demoníaca, porque em Cristo não precisa de princípio da autoridade. Em Cristo,
cada um aqui que se submete a Cristo já está sob a autoridade de Cristo e vai saber quando ouvir e quando rejeitar. Mas o líder de seminário, ele precisava fazer a autoridade funcionar no seminário dele. Assim, para que eu vou fazer um seminário para aprender sobre o princípio da autoridade? Essa idolatria da autoridade, o negócio ficou tão feio que no ano de 2010, era o Dia da Mulher, né? Eu apresentei um teatro sobre que o homem tinha trocado a mulher porque ele tinha uma amante chamada autoridade. Aí o corpo todo daquela igreja entendeu que eu estava mandando um recado para eles. Eu estava falando da infelicidade do homem, estar preocupado com a autoridade, em se impor, em se colocar, lá. Aí eles falaram comigo na reunião, o mais manso deles, o mais humilde deles, o que tinha uma performatividade humilde. Olha, eu não nasci ontem não, rapaz. Tem mais de 40 anos de ministério. Eu entendi o seu recado. Você estava lá falando da gente. Você estava falando que nós somos a amante do homem, a autoridade. Eu fico olhando para ele e falo assim, mas não é então que o teatrinho estava certo? Esse cara, ele é infeliz. Ele é um ser humano infeliz, amargurado, demoníaco. Porque ele acha... Eu fiquei pensando, por que esses caras acham que eu, algum dia da minha vida amanheci para fazer um teatro contra a autoridade deles? Né? Mas é isso, quando as consciências estão todas contaminadas, cheias de convicções, né? E ali naquele episódio eu já tinha recebido uma profecia 5 anos antes, que tinha me falado assim, olha, você vai sair dessa igreja expulso. Né? E aí aconteceu, né? Quando eu estava naquela reunião, eu falei, olha, há 5 anos atrás, uma pessoa que até de certa forma frequenta aqui com a gente hoje, de certa forma que ela tem muita dificuldade de vir, vem, aparece, some. Foi usado por Deus para me falar isso. E quando eu já estava chegando o período, falou, chegou a hora de vocês saírem daqui e vai ser assim. Aí quando eu entendi que eu ia sair assim, aí as pessoas começaram, mas você vai apresentar isso? Ai, de novo! Meu filho, mas é precisamente assim que eu tenho que sair? Então nós vamos sair assim, que é igual Jesus falou com os apóstolos. Gente, alguém de vocês tem espada aí? E quem não tem espada, compre uma, porque agora é a hora e a vez do mal. Ou seja, eu vou ser pego como bandido. Eu não sou bandido, mas eles vão me pegar com vocês com faquinha. O Pedro ainda ajudou, né? Porque na hora que pegaram Jesus como se ele fosse um bandido, aí o Pedro saca, né? Aí faz... Ele erra a mira, né? Que ele queria cortar a cabeça do servo do sumo sacerdote e acertou foi a orelha. Aí Jesus faz uma cura lá, bota a orelha do cara no lugar. Assim, não, gente, eu ia ser pego como bandido, mas não é preciso fazer bandidagem, não. Fica aí, fica quieto. Pedrinho. Então, a gente precisa entender isso, né? Aquilo que Jesus falou, gente, você sabe discernir quando vê uma nuvem no céu, se vai vir chuva, e vocês não conseguem discernir o momento da vida de vocês? Vocês não conseguem perceber que está tudo aí? Vocês vão ficar nessa sangria? Essa é a sabedoria terrena, animal e demoníaca. A terra está perdoada porque ela foi criada de acordo com os princípios que eu criei. Os animais estão perdoados porque eles só estão cumprindo instintos. Cadela não é cadela como você xinga ela, só está cumprindo um instinto. Burro não é burro como você xinga ele só está cumprindo um instinto. Vaca não é vaca como você xinga ela só está cumprindo um instinto e sendo torturada por empresário para produzir mais leite do que ela foi capacitada a produzir. Até os demônios estão perdoados, porque eles estão cumprindo aquilo que eu falei com eles, né? Eles saíram do habitat natural deles e se transformaram em seres bizarros. E olha, vocês nem sabem. Até os demônios aprendem com vocês quando vocês são fiéis a mim. Agora, quando vocês não são fiéis a mim, a sabedoria de vocês vai se degradando de terrena para animal, para demoníaca. E vocês é que viram os demônios na terra. Quer ver exemplo de demônio na terra? Estava vendo agora aqui no meu banho, um deputado federal crente, num programa de Red Pill, falando que no primeiro dia da faculdade, deve ser mentira dele, mas como ele estava lá arrasando, no primeiro dia de aula da faculdade, do curso de Direito dele, ele chamou a polícia para uma professora, porque a professora chegou falando assim, olha, quando eu falo assim da figura de
de um assassino assaltante, que imagem vem na mente de vocês? Aí ele apelou com a professora. Ele falou, professor, mas a gente não pode ter estereótipo, não? Você já imaginou um padre só de sunga? Quando fala de padre, eu já penso na bata. Aí ele quis associar isso assim, que ele tem o direito de achar que o assaltante é um negão, sim. Isso é um crente no programa de Red Pill, deputado federal mais votado de Minas Gerais, ou seja, votado pelos evangélicos. Como é que é o nome disso? Sabedoria demoníaca. Isso é o demônio se manifestando, igual eu já falei, né? Antes o Nicolas caísse por aí, espumando, que ele ia ser liberto. Mas como ele já está parecido com o diabo, ele nunca vai cair endemoniado, e que Deus o livre de ser reeleito, que aí vai estar a chance de salvação deles. Lembra quando eu falei para vocês aqui, que para mim, se o André Valadão é um homem de Deus, ele ia ser punido em público? Perfeitamente o dia que eu vi os escândalos. Aí uma igreja imensa, poderosa, fechou as portas semana passada, aqui no Belvedere. O que o André Valadão está fazendo? Ele não está entendendo a disciplina do Senhor. Ele está gravando um videozinho para falar mal de esquerda. Não, meu filho, tem bandidagem aí, deixa de ser corrigido. Mas é isso, sabe? Ir para o inferno dá muito trabalho. Porque eu sei que Deus ama o André Valadão. Ele é filho do Márcio. Márcio é um homem íntegro. Um homem que construiu uma igreja com oração, com humildade, com carinho. Aí o herdeiro do ministério dele virou esse bandidinho gospel com cara de pastor eficiente. Pois se ele é de Deus, ele vai conhecer a punição de Deus aqui na terra. Ou então, ele já está com a sabedoria muito demoníaca. Vai morrer esperto. Né? E aí eu estou dizendo isso aqui porque, como diz uma música antiga do APC 16, eu sei disso, que o meu verso tem poder. Eu não tenho credibilidade de ninguém, mas que o meu verso tem poder, ele tem. E é poder para salvação, é poder para a vida, poder para a graça, por mais que as pessoas recebam como desgraça. Porque eu quero que André Valadão seja salvo, eu quero que esses caras sejam salvos, e aí eles só vão ser salvos conhecendo a disciplina do Senhor em vida. Hebreus vai dizer, se vocês estão sem disciplinas, vocês nem são mais filhos. Deus disciplina aqueles que Ele ama. Aí Deus está tentando mostrar em público o amor dele pelo André Valadão, e o André Valadão está, não, está mais duro do que Davi, quando se envolveu com Batseba, né? Enfim. Senhor, nós te agradecemos pela tua sabedoria, que sai assim por lábios impuros, profanos, sem credibilidade, doente, neurodivergente. Mas nós te agradecemos porque toda a honra, toda a glória, todo o poder, não o poder terreno, poder do alto, poder de libertação, poder de aterrorizar o coração duro até que ele se amoleça. Poder que vem do alto, que vem de ti. Nós te agradecemos porque é o Senhor quem faz todas essas coisas, por mais que a gente não perceba, por mais que a gente não imagine, por mais que a gente nem acredite. É o Senhor. Eu te agradeço por poder estar aqui vivo, pensando, dizendo e tentando praticar essas coisas, ó Pai. Porque foi o Senhor que nos concedeu. Abençoe-nos, ó Deus, como igreja. Abençoe, ó Pai, a casa de cada um. Abençoe esses famosos do Senhor que estão atolados no pecado e se sentem santos. Que o Senhor venha esfarelá-los para que a alma deles não vá para o inferno. Ó Deus, o Senhor conhece todas as coisas, nós entregamos ao Senhor a vida deste país, entregamos ao Senhor a vida do nosso estado. O Senhor faz conforme te apraz, mas o Senhor conta com os nossos sentimentos, com a importância que a gente dá àquilo que é justo. Que o Senhor venha nos instruir para que o nosso afeto, a nossa vida, a nossa bondade não venha se tornar nem mero cumprimento de instintos terrenos, nem mero seguimento de instinto animal e muito menos não nos deixe tornarmos, ó Pai, demônios com cara de salvos, demônios iguais àqueles que disseram que o Senhor era o maioral dos demônios. Não nos deixe fazer assim, ó Pai, pelo poder do sangue do Teu Filho. Nós te pedimos,
Que o Senhor dê uma semana de vida, de graça, de ousadia, de libertação, de desprendimento a cada um de nós, no nome de Jesus. Amém e amém.